Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa de amor e de oração. O nosso trabalho dessa noite vai nos trazer algumas reflexões sobre o Natal, que é considerada a festa máxima da cristandade. Esse dia, como bem sabemos, comemora o nascimento do Cristo, enviado de Deus para nos orientar no caminho da evolução, perdidos que estávamos até então por errarmos o caminho que nos foi orientado. E percebam a importância desse envio até nós, que quando o próprio dirigente do nosso orbe vem até nós para nos guiar, é sinal de que realmente as coisas não estavam nada boas. Mas o dia do Natal é o quê? A par de ser uma comemoração pura e simples. O dia é um feriado religioso em muitos locais do mundo. E há um chamado ciclo do Natal, que começa no dia 25 de dezembro e termina no dia 6 de janeiro, onde reza a história. Esse período está relacionado com o tempo que os três reis magos, Baltazar, Gaspar e Melchior, levaram para chegar até Belém, a cidade aonde nasceu o Cristo. Há controvérsias em relação ao local exato deste nascimento, há controvérsias em relação, inclusive, à maternidade de Maria e à paternidade de José. Mas isso não tem para a nossa doutrina o menor significado. O que realmente é importante é o que o Cristo veio fazer entre nós e as lições que ele nos deixou nesse período. Mas esse Natal, do jeito que nós o conhecemos, ele teve origem em outras festas anteriores ao cristianismo, festas pagãs que eram realizadas na antiguidade, seja pela chegada do inverno, seja pela passagem do tempo. Então percebam, nesse período haviam festas em homenagem a vários deuses de então, quando a humanidade era basicamente politeísta, ou seja, guiada por vários deuses. Isso se concentrou e foi cristianizado, vamos dizer assim, numa festa única, que é essa festa em homenagem ao nosso Cristo. Mas, a partir do século IV, com a consolidação desse cristianismo, é que essa festividade foi oficializada como o Natal do Senhor. E essa forma de cristianizar as festas pagãs romanas deu para elas uma nova simbologia. Por que isso? Porque até então, Roma não era um Estado cristão, era um Estado pagão. A partir do século IV, quando o imperador de Roma assume o seu reinado,
e começa uma era pagã na gestão do império. A partir de então é que se constrói a ideia de haver um único Deus e, por consequência, também uma única festa para poder se honrar isso. Entretanto, a escolha da data de 25 de dezembro foi determinada por um Papa, já, o Papa Júlio I. E mais tarde, só bem mais tarde, ela foi declarada feriado nacional pelo imperador Justiniano. Isso já mais de 500 anos depois de Cristo. Né? Então, perceba, o termo Natal tem origem numa palavra latina, natalis, que por sua vez é derivada de um verbo, que é o verbo nascer, nescor, se fala em latim. Então, o Natal nada mais é que um nascimento. É a esse nascimento que nós celebramos todos. E lá, no nascimento de Jesus, estamos todos acostumados a ver a representação mais presente, que é o presépio, que retrata um cenário onde estão o menino Jesus com a Sagrada Família, composta pelo próprio Jesus, José, Maria, os 3 reis magos, além do anjo anunciador e da estrela guia que guiou os reis magos até o local onde Jesus se encontrava. Essa representatividade, ela é passada através dos séculos como uma história contada. Não há nenhum registro de que foi desse jeito. Mas é uma história que é trazida através dos séculos com esse formato. Né? E crê-se que ela seja verdadeira. E, aliás, o primeiro presépio, a primeira estilização do nascimento do Cristo, foi criada por quem? Por quem dá nome a essa casa? Francisco de Assis. Ele, no século XIII, lá na Itália, ele recriou essa cena do nascimento de Jesus para explicar para o povo como é que ele teria acontecido. Vocês fazem ideia de, se não havia nenhum registro de como eram as condições de Jesus, de como tinha sido o nascimento dele, e tudo que havia era uma história oral que passava de pessoa para pessoa, como é que Francisco de Assis construiu um presépio levando a minúcias essa identificação e essa representatividade? Como é que vocês acham que lá no século XIII, Francisco de Assis saberia onde estava a manjedoura, quem estava naquele local, que havia um anjo e que havia uma estrela guia? Isso tudo era oral. E ele corrobora as histórias orais, criando a primeira materialização do presépio. E a partir de então, a partir do século XIII, estamos falando em torno de 1250, 1300, aí começa então a haver esse uso do presépio tal e qual nós conhecemos hoje. Assim também, a árvore de Natal é um dos símbolos mais emblemáticos da festa. A tradição de montar a árvore é uma proposta religiosa bem mais recente
foi Martim Lutero, o fundador da Igreja Luterana, que criou a figura da Reforma Protestante e que montou a primeira árvore na sua casa. Percebam, estamos falando de um bispo que sai da igreja, que se rebela contra o processo de construção da Igreja Católica da forma como ela acontecia e cria uma outra vertente religiosa. Pois então, é Lutero que pela primeira vez usa como representação religiosa a árvore de Natal. E por que isso acontece? Porque antes dele, as pessoas já usavam a árvore enfeitada, mas por uma outra razão. Elas comemoravam a chegada do inverno. E por que era um pinheiro e não uma outra árvore? Porque o pinheiro era a árvore mais resistente ao inverno. É ela que transpunha o inverno inteira. Tá? Isso representava, naquele tempo, a esperança e a paz. As pessoas acreditavam em vencer o rigor do inverno e tinham esperança que, na primavera que viria, tudo voltaria à normalidade depois desse enfrentamento. Essa esperança é a esperança que Lutero entendia que o pinheiro representava como Jesus para quem nele acreditava. Lembrando sempre, a Igreja Luterana é tão cristã quanto a Igreja Católica, quanto a doutrina espírita. Tá? Então, já o nosso Papai Noel, essa figuraça, é o personagem mais importante da festa hoje. Ele também é inspirado numa figura religiosa, num bispo, um bispo turco chamado São Nicolau, que costumava deixar moedas próximas às chaminés dos mais necessitados. Ele representa a generosidade nos corações na época natalina. Papai Noel, que muita gente não gosta, porque acha que não é uma figura cristã, entre aspas, é o símbolo da fraternidade e da caridade. Então, por que a gente tem tanta reserva com esse bom velhinho? Porque ele tornou-se uma figura comercial. E a partir daí, então, se levou isso para uma outra forma de se encarar. Afinal, por que Papai Noel, por exemplo, é vermelho? Porque essa figura, comercialmente, da forma como nós conhecemos hoje, foi criada pela Coca-Cola. E a Coca-Cola é vermelha. É só por isso que o Papai Noel é vermelho. O Papai Noel original, o bispo, usava um abade marrom. Então, a partir dessa comercialização da figura, é que muitos dizem, Papai Noel não é uma coisa cristã. Sim, é tão cristão quanto todos os símbolos da cristandade. Só que ele foi defenestrado e a sua imagem foi tornada uma coisa menos importante quando se fala de religiosidade. Mas essa figura, tal qual foi conhecida lá nos idos do início do século XV,
essa figura é o símbolo da caridade. Tá? Já a ceia de Natal, essa tem origem na Europa, bem mais moderna. E as pessoas costumavam deixar a porta das casas abertas para receber viajantes. A ideia é que isso simbolizasse no Natal a união e a confraternização das famílias. O sentido do acolhimento, o sentido de fazer o bem, o sentido de poder proporcionar às pessoas a alegria da convivência. Alguns reportam a ceia, a última ceia do Cristo. Queridos, o Cristo fez dezenas, centenas de ceias com os seus discípulos. Todas elas maravilhosas, cheias de alegria, cheias de boa vontade, sempre focados no aprendizado. A última ceia fica gravada por outros motivos. E nós também temos essa mania triste, né? A gente tem centenas de razões para ser alegre, mas só consegue guardar na memória as situações que nos tornaram tristes. Então, lembrar disso que é bem importante também. Já a maioria da humanidade comemora o Natal sem atentar no que significou, então, para a Terra como um todo, para a humanidade como um todo, o nascimento dessa figura. Percebam, num tempo em que havia uma ideia de que o poder se dava pela força, num tempo em que só existia a força como forma de poder, o Cristo não se revestiu nem de luxo, nem de pompa, e muito menos com demonstrações exteriores de poder. O Cristo nos trouxe um outro Deus, um Deus diferente daqueles deuses que eram velados até então. Os deuses pré-cristãos eram deuses cheios de manias, de egoísmos, de orgulhos, eram deuses carrascos, e as pessoas os adoravam por medo, única e exclusivamente. No entanto, desde o seu nascimento, Jesus deixou mensagens da mais profunda significação da história humana. Percebam, o Cristo não escreveu uma única linha, mas deixou um legado que mudou a história de toda a humanidade. Porque, começando a vida num berço pobre, entre pessoas comuns, ele demonstrou a força imensa da simplicidade e da humildade. E aí nós começamos a entender que muitas vezes a nossa força não está na nossa capacidade de fazer as coisas, mas está na nossa capacidade de entender as coisas. É o entendimento, é o conhecimento que nos faz melhores, que nos faz evoluir, que nos faz mais serenos, mais tranquilos, mais calmos, menos revoltados. Simplicidade e humildade. É isso que o Cristo nos ensina. Além disso, ele nos mostra que o verdadeiro poder
ele não se manifesta de modo visível, senão aqueles que têm olhos de ver. Pois esse poder de que nós falamos, ele emana de um espírito imortal e não da matéria transitória. Quando Cristo nos fala que há muitas moradas na casa do Senhor, que meu reino não é deste mundo, o que ele diz com isso? Que há muito mais além do aqui e do agora. E até então, a humanidade entendia que a vida começava no berço e terminava no túmulo. Quando o Cristo nos diz que as muitas moradas são também para nós e que nós moraremos em muitos lugares, o que ele quer dizer com isso? Que há algo além da matéria para nós cuidarmos e nos preocuparmos. Aliás, o Cristo mudou o próprio conceito de religião. A partir dele, não existia mais aquela religião mística, contemplativa, ritualística, cheia de oferendas, de formas repetitivas, praticada no interior dos templos. O Cristo nunca pregou dentro de nenhum templo. O Cristo foi em busca de todos aqueles que precisavam da sua ajuda. E foi seguido, onde quer que fosse, por aqueles que necessitavam da sua presença. Desta forma, ele nos mostra que muito mais importante do que aquilo que nós aprendemos com a doutrina é aquilo que nós fazemos com aquilo que nós aprendemos. É muito bonito conhecer a doutrina, mas nós sempre temos que nos perguntar o que é que nós fazemos com essa doutrina daquela porta para fora. É lá que se pratica a humildade, a caridade e o amor. Era lá que o Cristo praticava isso. E foi isso que ele nos ensinou. Mas, quando nós paramos para pensar isso, nós que somos herdeiros desse legado cristão, no aniversário dele, o que nós vamos oferecer para ele? Será que esse Cristo redivivo pode olhar para nós e dizer: aí estão os meus discípulos, praticando o que eu lhes ensinei? Então, nós estamos demonstrando a Jesus que nós somos discípulos aplicados? Ou será que está muito bonito ficar só lendo, meditando e não praticando? Há um conferencista muito famoso, o Cortella, que ele diz uma coisa que eu acho muito interessante, que se aplica a esse caso. Ele diz assim: percebam, toda pessoa que é pessimista é preguiçosa. E o pessimismo é a base da sua preguiça. Quando ela vê alguma coisa que não está certo, o que ela diz? Que horror! Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém que é incapaz, que não pode ser tu. E nós muitas vezes
temos uma capacidade enorme de indignação perante as mazelas da vida, mas não temos a mesma capacidade de ação perante essas mesmas mazelas. E o Cristo vem nos ensinar exatamente o contrário. Não é o tamanho do que nós fazemos, mas é o fato de fazermos alguma coisa. Seja o que for, mas é preciso que nós façamos alguma coisa. Porque nós podemos apresentar para esse Cristo de quem somos discípulos algum progresso desde o último Natal. Quem nós éramos lá no fim do ano passado e quem nós somos hoje? Nós somos melhores? O que aprendemos e o que fizemos com aquilo que aprendemos? Quanto crescemos em tolerância, em bondade, em paciência, em benevolência e em caridade. Hoje à noite, na hora da nossa ceia, quando nós nos sentarmos à mesa, como nós nos sentiríamos se esse sublime aniversariante viesse participar dessa festa, que afinal ela é em sua homenagem? Como nós nos sentiríamos com isso? Afinal, meus queridos, o Natal tem por objetivo nos fazer aprender o real sentido da humanidade. É por isso que o verdadeiro personagem do Natal é Jesus. E qual é o verdadeiro aprendizado para a humanidade? É que para a gente conseguir ficar junto, é preciso aprender uma coisa fundamental. É preciso aprender a perdoar. Ao longo do ano, a gente acumulou mágoas, ressentimentos, nós machucamos, nós fomos machucados, mas a gente precisa entender que é o perdão que dá sentido à vida, que une as pessoas, que monta as relações. E só assim a gente vai entender o que é o amor. É como diz o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Então, quando a gente partilha e conquista essa capacidade de desenvolver nos outros as coisas boas, é aí que a gente começa a fazer a diferença. Porque perdoando e compartilhando, nós percebemos que as pessoas não só nos machucam, elas nos constroem, elas nos agregam, nos fazem melhores, elas nos fazem gente. O Natal nos ensina a ter gratidão pela vida, ter gratidão pelos outros, ter gratidão pela família. E esses sentimentos, esses três sentimentos, perdão, partilha e gratidão, são eles que formam essa tríade que nos faz entender o real sentido do amor. O amor é a capacidade que nós temos de enxergar além do defeito do outro. Amar apesar do defeito do outro. Nos amarmos apesar dos nossos defeitos. Nós nos amamos não porque somos excepcionais,
mas porque somos o que somos. Nós amamos os outros da mesma forma. Afinal, Deus não nos ama exatamente desse jeito, com todos os nossos defeitos e todas as nossas carências. Jesus não nos ergue a todo momento, apesar de todas as nossas falhas. Nós somos, como diz Jesus, a luz do mundo. O espírito do Natal é exatamente isso. É dar, não um presente, mas é ser presente, cada um de nós, um presente para o outro. É a capacidade que nós temos de fazer com que o outro seja feliz, única e exclusivamente pela nossa presença. E aí, quando nós conseguimos ter gratidão, compartilhamento, nós teremos então amor. Queridos, nós evoluímos para ser felizes. Só se é feliz quando se ama. Então, sejamos felizes. Um belíssimo Natal a todos. E que a paz do Cristo esteja sempre em nossos corações. Que assim seja.